Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica. Para vocês que acompanham o canal já há algum tempo, vocês sabem que aqui no canal eu tenho um quadro chamado Exoantropologia, onde eu publico diversos vídeos, uma playlist, falando sobre questões relacionadas à vida extraterrestre. Neste quadro eu levo em consideração tanto questões advindas da astrobiologia, tá? Da exobiologia, quanto da ufologia, quanto da própria ficção científica, das diversas maneiras que a nossa cultura recebe, interpreta e entende os seres extraterrestres, os visitantes extraterrestres. Tá? E, por isso, neste quadro, eu avalio todo qualquer tipo de fenômeno que esteja relacionado com vida extraterrestre. Sempre de uma forma crítica, a partir daquilo que eu chamo de exoantropologia, ou seja, que é a aplicação da antropologia ao estudo de vida extraterrestre. Tá? E hoje eu vou reproduzir aqui neste quadro uma palestra que eu fiz sobre o Oumuamua, tá? Que é aquele, entre aspas, asteroides, que visitou o nosso sistema solar há alguns anos atrás e que até hoje é motivo de muito debate e pesquisa. Tá bom? Então, eu vou agora projetar o slide, vou comentar com vocês, a partir dos slides, toda essa questão do Oumuamua. Primeiro, segue a vinheta. A nossa palestra, ela tem diversas referências bibliográficas que eu vou apresentar ao final dela. Mas o principal livro que nós usamos aqui como referência bibliográfica é este daqui. Extraterrestres, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra, do Avi Loeb, que é um livro onde ele sintetiza as principais descobertas sobre o Oumuamua, e por que o Oumuamua não é um objeto natural, mas uma nave extraterrestre. Tá? Eu recomendo muito que vocês adquiram este livro e que leiam ele após assistir essa palestra. O Avi Loeb é chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, onde também fundou e dirige o Centro de Pesquisa sobre Buracos Negros, é presidente da iniciativa Starshop, membro do Conselho Consultivo do Governo Norte-Americano para Ciência e Tecnologia, entre outras atividades. É autor de 8 livros e mais de 800 artigos científicos. Em 2012, a revista Time o elegeu uma das 25 pessoas mais influentes do mundo no campo da astronomia. E ele é um dos pesquisadores, o principal pesquisador do Oumuamua, que considera que o Oumuamua é uma nave extraterrestre, hipótese que nós também concordamos com ele e por isso dessa palestra, tá bom? Esse livro do Avi Loeb apresenta todas as provas de que o Oumuamua é uma nave extraterrestre. Aqui na palestra eu utilizo esse livro como principal fonte de informação, além de outros artigos publicados na revista Científica América, mas eu faço a minha leitura através, também utilizando o filósofo da ciência, que é o Thomas Kuhn, que escreveu a Estrutura das Revoluções Científicas, e também, para então englobar todas essas questões, eu utilizo a exoantropologia, que é como eu defino então a atividade que eu tenho realizado, que é utilizar a antropologia para entender a questão da vida extraterrestre. Fique então com o vídeo, ok? Muito obrigado e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo, tá bom? Não se esqueçam de dar o like, de deixar aí os seus comentários e utilizar, inclusive, a parte de comentários aqui para debater estas e outras questões sobre vida extraterrestre. É um debate que nós precisamos fazer, tá? E que nós precisamos fazer com seriedade, englobando todas as áreas do conhecimento, da astrobiologia à ufologia, passando pela ficção científica.
Olá, então vamos começar a palestra, tá? O vídeo, né, como eu disse, vem de uma palestra, vai aparecer agora aí esse primeiro slide. Essa palestra que eu estou reproduzindo agora, o Oumuamua, nave extraterrestre, uma pergunta, eu apresentei ela na Academia Latino-Americana de Ufologia Científica. Primeiro, vamos definir o que é exoantropologia. Eu tendo a usar o termo exoantropologia, que inclusive, talvez quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, né, vai ter aí talvez um delay de 1 ou 2 semanas entre eu colocar esse vídeo no canal e a saída do meu livro Exoantropologia, tá? A antropologia aplicada à pesquisa de vida extraterrestre, que está para sair. Estou fazendo as últimas reformulações nele, quer dizer, reformulações no sentido não do texto em si, que já está tudo pronto. Vários dos artigos, inclusive o artigo introdutório foi publicado numa revista há vários anos atrás, quando eu escrevi essa definição de exoantropologia, tá bom? Então, como é que eu cheguei a essa definição? Eu uso a palavra exo para fora, né? Exo sempre fora. Inclusive, antigamente, a astrobiologia era exobiologia, né? Não astro, quer dizer, biologia de fora, eles preferiram usar o astro agora. Antropo é homem. Por falta de um termo melhor, digamos assim, mais adequado, que talvez vai surgir só quando nós tivermos contato específico com uma espécie, e aí nós tivermos o nome dela, e nós usaremos o nome dela para estudar. Então, por enquanto eu uso a palavra homem aqui, no sentido de espécie sapiente que produz cultura e tecnologia. Por quê? Porque a antropologia, ela pesquisa, né, espécies que produzem cultura, né, que produzem algum tipo de cultura. Por exemplo, não dá para você pesquisar uma civilização, não dá para você pesquisar qualquer tipo de vida que não tenha produzindo tecnologia ou cultura através da antropologia. Por quê? Porque a antropologia é essa pesquisa de cultura, essa pesquisa de estudo, né, de civilizações que desenvolveram cultura, tecnologia, outras espécies. Por isso, por exemplo, você tem o paleoantropólogo, que vai estudar o quê? Vai estudar os hominídeos, porque eles se desenvolveram, fizeram pedras lascadas e etc. Mas o paleoantropólogo não vai estudar os dinossauros, quem vai estudar os dinossauros é o paleontólogo, porque ele vai estudar na perspectiva da biologia apenas, porque dinossauros não desenvolveram cultura, mas os hominídeos desenvolveram cultura. Então nós podemos estudar o Homo de Neandertal, o Homo ergaste, o Homo devonivusiano, através da antropologia, porque são outras espécies humanas que desenvolveram cultura, né? Inclusive, você tem aí também paleoantropólogos trabalhando muitas vezes com com espécies de macacos, como chimpanzés, né? E eu até acho que antropólogos deveriam também trabalhar, eu penso, né? Deveriam trabalhar também, estarem mais numa atividade também com polvos e golfinhos, que eu entendo que são seres que provavelmente podem ter algum nível de cultura, né? Podem ter algum nível de sapiência. Então vamos lá. O que eu levo em consideração nos meus estudos sobre exoantropologia? Ficção científica. Por quê? Na ficção científica você tem várias descrições de extraterrestres. Se essas descrições... eu não estou dizendo que essas descrições sejam reais, mas elas nos ajudam a compreender como nós podemos entender, ou como nós entendemos as nossas próprias crenças em relação aos extraterrestres. A filosofia da pluralidade dos mundos habitados, quer dizer, tudo aquilo que foi feito pelos filósofos, foi escrito pelos filósofos desde a antiguidade sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre os textos de Giordano Bruno, Nicolau de Cusa, dos filósofos gregos antigos, do Camille Flammarion, tudo que foi escrito do Augusto Emílio Saluar,
tá? Tudo que foi escrito, né, sobre alienígenas até o século XIX, por exemplo, entra aí nessa filosofia da pluralidade dos mundos habitados, né? Inclusive Augusto Emílio Aluar, que em 1875 escreveu um livro aqui no Brasil, que era ficção científica, mas onde ele traz várias considerações sobre pluralidade dos mundos habitados. A própria ufologia, né, que é riquíssima em relatos, então, e aí você pode dizer que até que uma grande quantidade desses relatos podem não ser verdadeiros, podem ser falsos, certamente, não é? Mas há outros relatos bastante instigantes, como, por exemplo, a Noite Oficial dos OVNIs aqui no Brasil, tá? A Operação Prato, né? São o próprio caso Varginha, tá? São todos casos muito interessantes, tá? Que nos trazem bastante informações interessantes dessa possibilidade de estarmos de alguma forma em contato com seres extraterrestres. A astrobiologia, aquilo que os astrobiólogos vêm produzindo, né? Ainda que os astrobiólogos produzam, em grande parte, a pesquisa com micro-organismos, mas também pesquisas que nos revelam possibilidades de vida em diversos planetas, né? Hoje você tem um grande número de exoplanetas que a gente está descobrindo marcadores de vida, né? Inclusive recentemente descobriu-se marcadores de vida em Vênus, mas também em vários planetas fora do sistema solar, né, que são os chamados exoplanetas. Você descobre muitas vezes marcadores de vida nesse planeta, principalmente água. Descobrir água é muito interessante porque é o principal marcador de vida como nós conhecemos, então a astrobiologia é indispensável. O SET, né, que eu considero uma das iniciativas mais interessantes da ciência, e a descoberta de tecnoassinaturas, você pesquisar tecnoassinaturas, quer dizer, grandes empreendimentos tecnológicos que podem revelar alguma assinatura de civilização extraterrestre e que pode ser descoberta pelos nossos telescópios espaciais, tá? Então, toda essa gama de ciência é importantíssimo dentro da exoantropologia. Então, estudo ficção científica, filosofia da pluralidade do mundo, ufologia, astrobiologia, SET, tecnoassinaturas, toda essa gama de ciências faz parte do nosso estudo para desenvolver a exoantropologia. O Oumuamua, ele foi descoberto em 19 de outubro de 2017, né, pelo astrônomo Robert High, do Observatório de Haleakala, no Havaí, né. Então, ele foi descoberto pelo telescópio Pan-STARRS. Aqui vocês podem ver uma fotografia, né, desse telescópio, que é um telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta. Basicamente, esses telescópios eles têm como missão descobrir asteroides, cometas, etc., que podem se aproximar demais da Terra e colocar em risco a vida na Terra, né? Por exemplo, a gente sabe que os dinossauros há 65 milhões de anos foram exterminados justamente pela queda de um asteroide. Se imagina que este tipo de coisa possa ocorrer novamente. E se que ocorrer novamente, colocaria em risco a nossa existência como espécie. E é justamente por isso que aqui no canal nós defendemos, né, a ideia cosmista de que devemos nos tornar uma civilização multiplanetária, indo primeiro para Marte, mas também para Lua, Marte, e as luas de Saturno e Júpiter, e talvez depois para outros sistemas estelares, a criar naves geracionais, etc., transformando a nossa espécie numa espécie multiplanetária, justamente para poder escapar dessa possibilidade de extinção, caso um asteroide ou qualquer outro evento cósmico nos coloque novamente, né, em risco, né, e coloque em risco a vida na Terra. Quer dizer, nunca nos colocou, e nunca nós tivemos um grande evento. O último grande foi Tunguska, né, que inclusive, se tivesse sido maior, teria, ou maior não, se tivesse caído, por exemplo, um pouco antes, poderia ter acertado uma grande capital europeia. Bom, ele descobre então esse objeto, que está entre a órbita da Terra e de Marte, e é denominado Oumuamua, sentinela avançado, em havaiano, né? Como o telescópio está lá no Havaí, usaram esse nome havaiano
Oumuamua, né, para este, inicialmente aí colocado como um asteroide interestelar. Cometa, asteroide ou intruso interestelar, né? Aqui vocês podem ver essa imagem à direita, bem no centro dessa imagem, tá? Eu vou colocar aqui a tela cheia. Aqui, ó. Acho que dá para ver melhor agora. Bem no centro da imagem tem um círculo azulzinho circulando um pequeno objeto, tá? É realmente assim muito pequenininho. Isso é a imagem que foi captada do Oumuamua, tá bom? Esta é a imagem. Porque aqui eu vou mostrar várias imagens para vocês, depois que aqui tirado de revistas e sites. Essas outras imagens que aparecem, elas são concepções artísticas do Oumuamua. A imagem feita é esta que está aí. E isso nós temos que ficar bastante claro, porque muitas vezes, se a gente não tem essa compreensão, a gente pode pegar uma imagem artística e falar, nossa, mas olha, essa imagem aqui, a gente já sabe que é uma rocha, porque a gente tem a imagem e é uma rocha. E não é bem assim. Essa é a imagem tida. A partir daí, se formou concepções artísticas de como ela seria. Então, esse objeto estava a 94.970 km por segundo, né? Ele foi dominado primeiramente como cometa, né, ao C de cometa aqui, do ladinho. Então, C barra 2017 U1 cometa. Tá? Depois ele foi denominado A de asteroide, 2017 U1, um asteroide, né, o A de asteroide. E por fim, chegaram à conclusão de que ele era um objeto interestelar. Foi denominado de 1I 2017 UI. Então, um objeto interestelar. Então, ele passou por essas várias denominações até chegar, então, à ideia de que era um objeto interestelar. Não era nem um cometa, nem um asteroide, mas sim um objeto que vinha fora do sistema solar. Então, essa conclusão, os cientistas todos admitem, tá? Isso é consenso entre os cientistas, de que o objeto é interestelar. Ele não é nem um cometa, nem um asteroide do nosso sistema solar, mas um objeto vindo, né, de fora do sistema solar. Aqui é a concepção artística, então, projeção artística do Oumuamua, né? Então a gente tem aqui, ó, essa concepção em forma de charuto. Inclusive, para quem acompanha a ufologia, essa forma de charuto, ela é bastante conhecida dentro da ufologia, tá? Então essa concepção em forma de charuto. Bom, quais são as características físicas, então, do Oumuamua, que foram identificados, né, através daquelas fotos que eu mostrei no início? E a razão comprimento-largura dele é extrema, é de 10 para 1, tá? Com cerca de 100 metros de comprimento por 10 metros de largura. Então, ou ele pode ter essa concepção, que é, como mostrado aí, né, alongada, de forma de charuto, ou ela pode ser também, essa razão de 10 para 1 pode ser achatado como uma panqueca. Então imagina que não é um charuto aí, mas que você tem uma forma mais parecida com uma panqueca achatada, que também dá a razão de 10 para 1. Bom, essas duas imagens podem ser. E lembrem-se disso, porque isso vai ser importante para o que a gente vai desenvolver. Agora, o que é interessante? Os asteroides conhecidos na natureza, a razão deles é da proporção, em geral, de 1 para 3. Tá? É absolutamente incomum, tá, eles ter essa característica aí
que é de 10:1. Não existe outro registro. Aqui a gente vê uma concepção mais achatada dele, né? Mas vocês podem ver que aqui também essa imagem, né? Aí embaixo, sempre embaixo das imagens tem a fonte, tá bom? Ela também é uma imagem, é um desenho, né? É uma concepção artística feita de forma que ele seja apresentado como um objeto natural, né? Ele refletiu a luz do sol, né? Se mostrando muito brilhante. Então, o Oumuamua, quando ele passa pelo nosso sistema solar, ele reflete a luz do Sol, né, se mostrando sendo extremamente brilhante, ou seja, tendo uma superfície extremamente reflexiva, sendo que essa estrutura ela é 10 vezes mais reflexiva do que asteroides e cometas como a gente conhece. Então, olha aí. Primeiro, o Oumuamua, ele, né, tem uma característica física de 1:10, que é incomum, né? Depois ele tem uma reflexibilidade da luz, que também é incomum, é 10 vezes superior. Então a gente já tem dois elementos, que são elementos que não são comuns. A gente já tem dois elementos que não se tem registrado em outros objetos. Inclusive, esse nível de luminosidade, né, de reflexão luminosa, só é compatível com um metal reluzente. Tá? Não é compatível, tá bom, com um objeto natural, né, é compatível com um metal reluzente, com um tipo de metal que seria reluzente. E agora a gente chega no terceiro elemento, né, que é a trajetória do Oumuamua. Aqui do lado nós temos uma imagem, né, da trajetória dele. Então, vamos lá. Ao passar, tá, pelo sistema solar, pelo Sol, a sua trajetória se desviou do que seria esperado, considerando a sua força gravitacional, né? Então, a força a interação entre o Sol e o próprio Oumuamua deveria, né, gerar uma trajetória, né, deveria ter uma trajetória no qual a gravidade iria modelar, né, essa interação gravitacional iria modelar o seu percurso, mas isso não ocorreu, né? Ele deslocou-se em torno do Sol a uma velocidade de 321 km por hora e partiu então em uma direção diferente de movimento. Ele não deveria ter ocorrido isso. Tá? Ele não deveria ter partido numa direção diferente de movimento. Tá? Ele deveria ter partido na direção em que você então tem a força da gravidade empurrando. E na medida que ele passou ali pelo Sol, ele acelerou para longe do Sol, né? E com uma força de impulso inicial, né, que foi diminuindo conforme ele se afastou do Sol. Bom, o que poderia explicar esse fato totalmente incomum? Se ele fosse um objeto que tivesse liberado gases, né? E esses gases, conforme a liberação desses gases, né? Como vocês já devem ter visto aí em cometas, né? Quando libera gases, né? E essa liberação desses gases, né, pudesse ter provocado, então, esse desvio incomum, essa aceleração inicial que fosse, então, mais tarde, conforme vai se afastando do Sol, diminuindo. Só que ele não liberou gases. Não foi registrado essa liberação de gases. Então aí nós já temos 3 fatos incomuns. Vamos voltar lá? Só um pouquinho, para a gente poder ir somando esses 3 fatos em comum. Ó, então vamos lá. A forma alongada de 10:1, que pode ser no formato de charuto ou de panqueca, que não é encontrado normalmente, quer dizer, que não tem outro registro, né? Que não existe outro registro. A luminosidade, 10 vezes mais reflexiva, que está de acordo com metal reluzente, mas não com
o tipo de objeto que aparece, inclusive, aí nas concepções artísticas, né? Essa mudança, né, de trajetória e impulso e desaceleração que só poderia ocorrer se ele tivesse perda de material, né, perda de gases, que também não ocorreu. Temos 3 fatores em comum somados aí. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema local de repouso. O Oumuamua seria oriundo do sistema local de repouso, CLR. Ele estava praticamente em repouso em relação ao sistema local, né, antes de entrar no sistema solar. Então ele estava como uma vela solar, praticamente em repouso. Quando ele entra quando o sistema solar passa por ele, tá? Então, e aqui é uma coisa que nós temos que entender: o sistema solar, ele não está parado, né? Não é como às vezes a gente vê em livros didáticos de ciência que parece que o sistema solar está parado. Não, o sistema solar está no braço da galáxia, e a galáxia, nossa galáxia em uma espiral, ela está girando, né? E é lógico que são movimentos que são imperceptíveis para nós, seres humanos, né? Mas que a nossa galáxia está se movimentando, né? Então, o nosso sistema solar é que passou por onde o Oumuamua, né, estava. Ao encontrar a gravitação do Sol, ele se desviou de uma trajetória não explicável, apenas pela gravidade, sem liberação de gases. Então, ele estava ali como em repouso, passou ali pelaquela trajetória entre Marte e Terra, e ao se aproximar do Sol, ele então mudou essa trajetória. Qual seria uma resposta que estaria de acordo com todas essas questões incomuns? Absorção de energia, a própria dimensão dele, né? Essa variação dele de 1 para 10 no tamanho. A questão do metal reflexivo, extremamente reflexivo, né? 10 vezes mais do que outros objetos. A questão de estar ali praticamente em repouso e depois tem aquela aceleração, né? E um desvio em relação ao Sol, que não é explicado pela gravidade e não tem perda de material, que poderia explicar isso. O que poderia ocasionar tudo isso? O fato dele não ser um objeto natural. A explicação mais plausível é ele não ser um objeto natural, é ser uma vela solar. Então, a explicação mais plausível é que o Oumuamua, ele é uma vela solar, né? Uma espécie de boia no espaço. Então, isso explicaria, né, a aceleração do Oumuamua de forma suave, sem perda de massa e constante, porque ele era uma vela solar. Aqui nós temos uma vela estelar, né, a LIGHTSAR 2, né, da Sociedade Planetária. E essa concepção, inclusive, veja que essa concepção é muito parecida com a concepção que nós estamos falando de 10 para 1 de dimensão. Vamos comparar, então, tudo isso que nós falamos com um segundo objeto interestelar, que foi descoberto agora em 30 de agosto de 2019, né, pelo astrônomo Gennady Borisov, que inclusive descobriu com um telescópio doméstico. Então, se a gente pegar, olha na primeira imagem, né, na imagem à esquerda. Essas imagens foram tiradas da revista Científica América, né, do ano 19, no número 2013. Ele tem o formato que se espera de um asteroide, de 1 para 3, né? Esse formato aí que não é um charuto, né? Nem uma panqueca. Esse formato parece mais que uma pedra mesmo, né? Uma diferença de 1 para 3 aí, tá? Entre comprimento e largura. Agora, pega a segunda imagem, olha as dimensões dele, né, que está marcada, e a diferença do formato com o Oumuamua que está desenhado aí do lado esquerdo, logo embaixo, com esse
com o objeto interestelar Borisov. Olha, dá para a gente perceber que este objeto natural, esse segundo objeto interestelar, ele tem as características de que tem os asteroides, né, que a gente conhece aqui do sistema solar mesmo. Então ele não foge em nada. Então isso sim é um objeto natural, interestelar natural. Coisa que, vendo essa imagem do Oumuamua, aí esse risco, né, esse contorno do Oumuamua perto do dele, a gente percebe que não é a mesma coisa, né? Dá para perceber claramente aí que não é a mesma coisa. Então aqui nós temos algumas imagens, né, que foram artísticas, né? Na primeira nós temos o Oumuamua naquela forma mais em forma de charuto. A segunda, a imagem do Oumuamua como uma panqueca. E a terceira, do Borisov. Se a gente vê e comparar essas imagens, todas tiradas da Revista Científica América, a gente pode perceber que mesmo as imagens artísticas, né, essas imagens que, digamos assim, são naturalistas, né, que tendem a ver o Oumuamua como um objeto natural, quando você compara com o Borisov, elas têm uma diferença muito grande, né? Então, assim, a gente percebe, né, que o Oumuamua provavelmente não é um objeto, né, ou provavelmente não, né, não é um objeto natural, né, mas deveria, assim, só pelas imagens a gente percebe, né, que ele não é um objeto natural. Né? Mesmo que imagens que são concepções artísticas, mas mesmo as concepções artísticas que tendem a naturalizá-lo, não se consegue fazer essa naturalização. E aqui a trajetória do Oumuamua e do Borisov. Perceba uma coisa na trajetória. Do Oumuamua à esquerda, você tem aquele desvio, ó. Então, se você pegar a linha aqui laranjada do Oumuamua, ela segue, né? Ela vai seguindo aí, até passar perto do Sol, e aí ela tem um desvio, que é aquele desvio que eu falei, que ele desvia, né? Ele acelera, né? Faz um desvio não explicado pela gravitação do Sol, pela interação gravitacional, desvia, acelera e depois vai perdendo essa aceleração aos poucos. Enquanto o Borisov não, ó. Ele segue uma trajetória completamente explicada como um objeto natural. Então, sentem nessas duas questões aí, nessas duas trajetórias, para a gente ver como que um objeto como o Oumuamua, que é artificial, tem uma trajetória muito diferente do Borisov, que é um objeto natural. E aqui, então, a gente tem aquilo que seria a forma do Oumuamua como uma vela solar, provavelmente seria essa da esquerda, né? Então, provavelmente esta seria a forma do Oumuamua como uma vela solar, uma forma de panqueca, né? Em que tem justamente essa questão. Aí essa forma de panqueca, de vela solar, ela responde todas as questões, né? Então, ela tem aquela dinâmica, né, de comprimento e largura de 1:10, né? Ela, sendo metal, para captar energia solar, então ela é altamente reflexiva, 10 vezes mais reflexiva do que um objeto natural, porque é uma vela solar. Se alguém tem painéis solares em casa sabe disso, né? Explica então que quando ele se aproximou do Sol, né, essas velas solares foram carregadas, o que lhe permitiu então mudar a trajetória e acelerar, e conforme ele vai distanciando do Sol, essa aceleração vai diminuindo, justamente por estar longe da fonte de energia. Vamos pensar então nessa questão de velas solares a partir, né, e de como as velas solares podem ser usadas para que uma civilização, né, alcance uma outra civilização, né, ou
ou mesmo espalhe diversas velas solares pelo cosmos para poder fazer pesquisa e identificar outras civilizações, por um projeto que nós mesmos aqui na Terra estamos desenvolvendo, que é o projeto Starshot. O projeto Starshot, aí tem aí as fotografias tiradas desse volume da revista Científica América. O projeto Starshot, ele pretende usar minúsculos chips multifuncionais, né? Aqui, ó, no lado direito, nós temos o que será a vela, e bem no meio dela vai ter esse minúsculo chips que se projeta a partir da vela, nesse desenho do lado direito, e na capa aqui da revista, nós temos como vão ser essas velas rumando para o espaço, a partir de um laser que vai acelerar elas, né, da Terra em direção a Alpha Centauro, que é a missão que nós pretendemos enviar lá para Alpha Centauro. Então eles vão ser presos a uma vela e propelidos por um feixe de luz, podendo alcançar até 20% da velocidade da luz, e em 20 anos vão atingir Alpha Centauro, né? Eu gostaria muito que esse projeto fosse colocado, fosse sair, assim, quer dizer, ele já está sendo feito, mas que que ele saísse logo, que essas velas fossem enviadas, porque eu gostaria muito de ver isso acontecendo, né? Que está a 4,37 anos-luz da Terra, Alpha Centauro. Para chegarmos lá hoje, com o nosso foguete mais rápido, demoraria uns 30 mil anos, tá? Mas, graças a esse tipo de vela solar e o impulso inicial, né, isso pode ser feito em 20 anos. Esse projeto é financiado pelo Yuri Milner, que é um empreendedor e financiador russo, né? É um daqueles mega bilionários russos que está financiando esse projeto, né? E o custo inicial dele é de 100 milhões de dólares, gente, que é um custo extremamente baixo para qualquer coisa espacial. Lógico que conforme vai desenvolvendo essa tecnologia vai ficar muito maior que isso, mas é um custo extremamente baixo. Então veja, velas solares que não carregam ninguém, tá? O Oumuamua provavelmente é uma vela solar dessa, né? Totalmente assim, não tem nenhum ser lá, né? Totalmente autônomo, né? É uma máquina, provavelmente uma inteligência artificial, com algum nível de inteligência artificial, tá? Mas é uma máquina, tá? Não é que dentro do Oumuamua possa ter seres extraterrestres, não, é uma máquina, um empreendimento tecnológico como esse que está aqui. Nós, hoje, se tivéssemos um maior investimento e se tivesse uma maior difusão da ideia, né, do cosmismo, de que nós podemos alcançar e devemos alcançar o espaço e fazer maior pesquisas no espaço e nos tornar uma civilização multiplanetária, certamente nós, com os recursos e tecnologia de hoje, já poderíamos empreender, né, um projeto semelhante ao Oumuamua, que é o projeto Starshot, que inclusive está sendo desenvolvido. Então, por que não uma civilização um pouco mais adiantada do que a nossa não possa ter enviado o Oumuamua, né, não possa ter espalhado várias velas solares como o Oumuamua, justamente para captar a presença de outras civilizações, né, extraterrestres para eles, tá? Então, isso é muito, muito possível. Então, o Oumuamua seria uma tecnoassinatura. O que é tecnoassinatura? São assinaturas, né, são presenças tecnológicas que nós podemos identificar de outra civilização. O Oumuamua é a primeira tecnoassinatura que nós temos. Ele, de certa forma, pode ser comparado, aí eu coloquei essa imagem do filme 2001, Odisseia no Espaço, com, né, o monolito, né? O Oumuamua é o nosso monolito, é a primeira tecnoassinatura, a primeira nave, né, empreendimento extraterrestre que nós localizamos como tecnoassinatura. Tudo bem, tá? Eu estou deixando aqui de fora as questões ufológicas, tá bom? Estou deixando de fora as questões ufológicas que eu vou tratar em outros vídeos aqui no canal, tá? Que outras tecnoassinaturas que nós podemos descobrir? Primeiro, megaestruturas como a esfera de Dyson, né, que são aquelas estruturas que depois eu vou falar um pouquinho sobre elas, que podem cobrir uma estrutura metálica ou vários espelhos
uma estrela para elas fornecerem energia, né? Enxame de satélites em torno de um planeta, mensagens interestelares que são mandadas para o espaço e que nós poderíamos localizá-las com SET, detritos tecnológicos extraterrestres em planetas, luas no espaço. Quer dizer, é possível que quando a gente chegue a Marte ou em outro mundo do sistema solar, se alguma civilização no passado esteve aqui, que eles deixaram detritos tecnológicos, tá? No passado é possível, né? Como também se alguma civilização realmente esteve aqui na Terra, que um dia a gente possa descobrir, né, algum detrito tecnológico deixado por eles. Seria uma tecnoassinatura, né? Poluição atmosférica gerada pelo processo de industrialização. Cada vez mais com os nossos telescópios avançados, capazes de mapear elementos de atmosferas de outros mundos, de exoplanetas, se nós descobrirmos um planeta que seja muito poluído, né, que eles tenham emitido tanta poluição quanto a gente emite, talvez nós consigamos descobrir que estão lá, que é um planeta habitado, né, e aí habitado por extraterrestres muito parecido com o nosso, né, que ficam poluindo o próprio mundo. A esfera de Dyson, por exemplo, já houve, né, a descoberta de uma esfera de Dyson, né, a descoberta de uma que é a estrela KIC 84-62-852, a estrela de Boidian, né? Essa estrela aqui, ela tem um brilho, a estrela, ela tem um brilho, né, que diminui às vezes até 20%, conforme você está ali observando a estrela. A intensidade total dele diminuiu até 15% no último século, e a explicação para essa diminuição do brilho da estrela, né, que pode diminuir até uns 20%, e ao longo, né, de um século diminuiu 15%, né, ao longo de um século diminuiu no total 15%, mas às vezes, né, ele diminui cerca de 20%, né, ele tem essa diminuição no brilho. Seriam painéis que poderiam bloquear a luz da estrela. Aqui nós temos uma concepção artística desses painéis, tá? E, inclusive, do livro, né, do Avi Loeb, né, Extraterrestres, né, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra, que depois eu vou comentar sobre esse livro, porque é justamente o Avi Loeb que defende, né, a ideia de que o Oumuamua é, então, uma nave extraterrestre, né, e aqui toda essa palestra é baseada no livro dele. Eu vou apresentar o livro, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, né. Então, desse lado nós temos então a estrela cercada do lado desse lado, né, do lado esquerdo nós temos a estrela cercada por diversos painéis solares, que então explicariam essa perda de brilho, né. Essa explicação da esfera de Dyson, ela é a explicação mais pertinente para essa perda de brilho. E aqui do lado nós temos uma concepção da revista Científica América também, mostrando justamente os painéis solares em torno da estrela, o que explicaria porque quando nós a observamos, nós verificamos essa perda de brilho, porque há momentos que nós observamos ela, né, que os espelhos ocasionam esta perda de brilho da estrela. Há outras explicações, inclusive descritas, né, sobre que poderiam explicar nessa perda, mas quando você vai ler todas as explicações, fica claro que a explicação da esfera de Dyson é aquela mais pertinente, né? Apesar de ser a única que não é naturalista, é a mais pertinente. E até o termo naturalista, a gente até precisa discutir, porque na verdade, se você tem uma civilização, ela é natural, né? Como nós também somos natural aqui da Terra. Oumuamua, nave extraterrestre? É uma pergunta. Eu responderia afirmativamente essa pergunta, de acordo, inclusive, com as pesquisas que eu apresentei aqui do Loeb, né? Do Avi Loeb. Sim,
a Oumuamua é uma nave extraterrestre. Né? Então, entretanto, por que, tá? Muitas vezes você tem uma dificuldade enorme da ciência de admitir que o Oumuamua seria uma nave extraterrestre. Então, bom, nós temos, em geral, na ciência, né, e isso, o Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, né, que escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas, explica muito bem que é chamada ciência normal, corrente dominante, né, e nós temos, então, a ciência paradigmática ou de fronteira. Então, veja bem, ciência normal seria aquela ciência que se pratica todo dia nos laboratórios, tá? Só um minuto aqui, deixa eu voltar aqui. Então, a ciência normal seria aquela ciência que nós vemos sendo praticado todo dia no laboratório, que está de acordo com os conhecimentos de uma determinada época, ou com, muitas vezes também, com aquilo que a comunidade científica de uma determinada época pensa ser a melhor descrição para o universo e para os fatos que eles constatam. A ciência paradigmática é quando surge ali ou uma nova teoria, ou, né, um experimento, ou uma nova tecnologia, ou uma observação, no caso da astronomia, que coloca em xeque aquilo que até então era pensado, que demonstram, que diz, olha, o que nós temos até agora não é o suficiente para explicar. Geralmente esse tipo de, digamos assim, de mudança pode ocorrer tanto com uma observação, no caso da astronomia, que foi o caso aqui do Oumuamua, que não se encaixa em nada daquilo que nós tínhamos anteriormente, né, como critérios, né, de classificação. Pode vir através de uma nova tecnologia, que pode abrir novos parâmetros, novas descobertas, que colocam em xeque aquilo que a gente pensava até então. Uma nova teoria, que pode dar uma explicação mais satisfatória e que então leve ao abandono de teorias anteriores. Tá? Então, nova tecnologia, uma nova teoria, uma nova observação, um experimento, né, que pode ser realizado e que revela novos fatos, né, e que coloca em xeque as descobertas anteriores. Tá? Só que, e aí você passa por um processo de mudança, né, que o Thomas Kuhn, na Estrutura das Revoluções Científicas, vai trabalhar muito bem nisso, né? Você passa por um processo de mudança, né, dessas questões, né? E este processo de mudança, muitas vezes, ele é lento e tem grande resistência por parte dos cientistas, né, que estavam dentro do paradigma anterior, porque para eles o paradigma anterior está ali feito, acabadinho, explica tudo, então há uma grande resistência de mudança, né? E isso muitas vezes não tem nada a ver com a idade dos cientistas. Muita gente gosta de pensar que isso tem a ver com a idade, não. Você pode ter cientistas muito novos que estejam ligados ao paradigma antigo, e cientistas que já têm uma longa carreira, como o Avi Loeb, que está propondo, inclusive, aí, que o Oumuamua é sim uma nave extraterrestre. Tá? E agora, quando se fala em existência de vida extraterrestre, isso é elevado à 10ª potência. Né? Por quê? Porque, veja bem, você tem várias questões aí relacionado à física, à astronomia, que são discutidas e que estão aí na fronteira do conhecimento, como energia escura, matéria escura, o multiverso, a teoria das cordas, dimensões extraespaciais, que você tem aí enormes discussões, muitas das quais você não tem nenhum experimento que as confirme, são apenas teorias, e você tem ali dificuldades, inclusive você tem outras hipóteses, né, que poderiam explicar também, mas que são muito estudadas, que têm uma grande relevância acadêmica, que tem uma alta produção, né, nesse sentido de pessoas pesquisando, recebendo financiamento, bolsas de estudos, etc, etc, etc. Agora, quando você fala em vida extraterrestre, parece que aí sim o bloqueio é total, né?
assim, a academia, ela tem uma grande dificuldade para lidar com a questão da vida extraterrestre. E quando se fala na possibilidade de vida extraterrestre inteligente, de civilizações extraterrestres que produzem tecnologia e etc., aí então isso se torna, tá, muito, mas muito problemático, tá? Porque qualquer explicação que leve em consideração a possibilidade de ser produto, né, de uma civilização que não a nossa, assim, você tem um repúdio enorme, né? E você quase praticamente não tem dinheiro, né? Mesmo o SETI recebe muito pouco incentivo, você quase não tem incentivo. Tanto é que os astrobiólogos, eles trocaram o antigo nome, né, da sua disciplina, né, de exobiologia para astrobiologia, e estudam em grande parte questão da adaptação, né, da vida a cenários, né, que essa vida seria muito improvável, né, ou a possibilidade de vida microscópica em outros planetas, mas o estudo da possibilidade de civilizações, de vida mais complexa e inteligente, ela é mínima na universidade, mínima na ciência, feita basicamente lá ali pelo SETI. Tá? Então, isso precisa ser mudado. Tá? Isso precisa ser mudado. E se isso não pode ser mudado por hora dentro das grandes universidades, dos centros de pesquisa, esse é o objetivo, né, que se coloca algumas instituições como a Academia Latino-Americana de Ufologia, ou mesmo canais como o nosso canal, né, que pretende trazer essa reflexão, né, sobre essas questões. O Oumuamua como sendo uma criação de uma outra civilização, uma vela solar. Quando você então pega essa explicação, faz todo o sentido para a perda de brilho da estrela Boijan como uma esfera de Dyson, né? Logo há um enorme repúdio a esse tipo de explicação que leva em consideração a existência de outras civilizações. O mesmo não acontece, por exemplo, quando você trabalha com a teoria do multiverso, tá? A teoria das cordas, da energia escura, da matéria escura. Né? Então é isso. Né? Chegando aqui ao final dessa palestra, então o que nós concluímos? Primeiro, que o Oumuamua é um objeto interestelar artificial. Segundo, que a estrela de Boijan só pode ser explicada como uma esfera de Dyson, né? E que é necessário, sobretudo, suplantar o paradigma dominante de que somos a única civilização tecnológica, pois ele interfere na pesquisa e avaliação das provas de vida extraterrestres inteligente. Ou seja, como existe um paradigma dominante na ciência que não existe vida complexa, de que ela provavelmente vida fora da Terra é só microbiológica, né, e que não existe vida complexa, só a possibilidade de você pensar nisso, tá, já é descartada. Então acompanhe o canal, fiquem aqui para mais vídeos sobre exoantropologia, tá? Que é essa junção de todos esses estudos, que é como eu denomino o estudo que eu faço sobre vida extraterrestre. E eu espero que vocês acompanhem aqui os nossos estudos. Eu sou Edgar Manioto, filósofo, mestre e doutor em ciências sociais, antropólogo, tá? E, sobretudo, exoantropólogo. Bom, e espero que tenham gostado dessa palestra, né? E voltem sempre ao canal, tá bom? Muito obrigado a todos, foi uma palestra um pouquinho longa, quase 1 hora, eu falo bastante, como vocês podem tentar notar, já era para ter encerrado o vídeo uns 5 minutos atrás, eu continuo falando, mas eu quero muito que vocês estejam aqui sempre no canal. Então até, pessoal, deixa eu só abrir aqui a tela inteira, para fazer a despedida característica aqui do canal, né, eu vou abrir aqui a tela inteira, que é vida longa e próspera para todos, lembrando aqui o meu alienígena favorito da ficção científica, o glorioso Sr. Spock.